Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer uma análise completa para você do Tesouro IPCA 2045, um histórico das taxas, dos preços e principalmente falar sobre marcação a mercado nesse título interessantíssimo. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e que eu quero te ajudar a aproveitar esse momento, eu já te convido, inscreva-se no nosso canal, ative o sino da notificação porque o vídeo já começou e todos os dias às 18 horas tem vídeo novo aqui para você. Vamos lá, começando a trazer as informações então do Tesouro IPCA 2045. Esse é um título que ele foi lançado em fevereiro de 2017. Então veja que já tem aí alguns anos que ele já está aí no mercado para ser comercializado. E se você já sabe, os títulos mais longos, ou seja, aqueles que têm mais vencimento e que são os títulos principais, ou seja, que não pagam juros semestrais, são os títulos mais interessantes para marcação a mercado. E o 2045, por ter o vencimento mais distante de todos e ser um título, então, principal, é o título número 1 para marcação a mercado. Então, grava aí. Se você gosta de comprar um título e ter a expectativa de vendê-lo antes do vencimento, tendo excelente resultado, eu vou te mostrar nesse vídeo que esse título é interessantíssimo. Só que tem um detalhe aqui também. Ele pode, então, oscilar tanto para cima quanto para baixo. Esteja preparado para essas variações de preço. Aqui você tem a tela que eu trago para você com os títulos principais, tanto o IPCA quanto os pré-fixados. E aí você já verifica que o 2045 é disparado o título principal com vencimento mais distante. Por isso, ele é o mais volátil. Varia preço, varia taxa. E você precisa ser paciente, mas pode aproveitar excelentes momentos com esse título. Vamos lá. Vamos começar falando aqui das taxas desse título. Você verifica já nesse gráfico aí, só de bater o olho nele, como que as taxas variaram bastante. Só que eu quero chamar a sua atenção que essas taxas vão e vêm. Repara aí nessas marcações que eu coloquei. Por exemplo, nessa à esquerda aqui da cor verde. Veja que quando nós estávamos lá em 2018, época de período eleitoral, as taxas chegaram a chegar próximas aí de 6%. Depois que o caos passou, as taxas então voltaram e caíram aí para baixo de 3%. Foi quando a taxa chegou no seu menor nível aí ao longo do governo. E agora, veja que mais recentemente, em 2022, elas não chegaram a 6 não, elas passaram de 6%, chegaram a 6,29%. Então veja que oscilação de taxa. Tivemos aí uma queda de taxa de mais de 50%, depois um aumento de taxa de mais de 100%. Grava aí, taxas oscilando significa impacto grande no preço, é o sobe e desce do preço desse título. E segunda informação importante para você é que as taxas desse título são as mesmas do IPCA 2035. Para mim, isso é uma incoerência do Tesouro Direto, mas é assim que funciona. Um título que vence 10 anos para frente, tendo o vencimento, aliás, o vencimento não, a taxa, a mesma de um título que vence 10 anos para trás. Então você já viu, volatilidade de taxa aí nesse título. Agora vamos falar também dos preços, porque se a taxa está oscilando, o preço também varia bastante. E aí você verifica um exemplo que eu quero trazer para você. Veja aí que no maio de 2017 esse título chegou a valer pouco a coisa acima de R$600. R$ 593,73. Maio de 2017. Aí se você for verificar aí, em novembro de 2019, esse título passou nesse período aí de 2 anos e meio para R$ 1.577. Vou repetir, um título próximo de R$600 passou para R$ 1.577. Em 2 anos e meio, apenas 2 anos e meio, o seu ganho na marcação a mercado seria de 165%, desde que você tivesse comprado e soubesse segurar esse título por esse período. Só que aí você pode estar dizendo, ok, mas isso se eu comprasse no fundo e segurasse lá até o topo. Só que eu não sei quando é o fundo e nem qual é o topo. Ok, para trazer um outro exemplo, eu fiz uma segunda simulação.
Veja que agora, nesse momento, você estaria comprando aqui, ó, em um desses períodos aí próximo de 2018, ou seja, aí, algo mais próximo aí de R$ 700. E também não teria vendido no topo lá em novembro de 2019. Teria vendido aí por volta de dezembro, enfim, um momento próximo aqui. Qual é o ganho que você teria? Em 1,2 anos, veja, pouco mais de um ano, ganharia 105%. Aonde é que eu quero chegar? É que esse é um título, por ele ser muito volátil, se você tiver um pouco de paciência, você pode ganhar muito, muito com a marcação a mercado. Veja, ganhar 100% em um ano é praticamente aí rentabilidade elevadíssima da renda variável. Ou ganhar 165 em 2 anos e meio é algo estratosférico. Só que assim como eu trago aqui o ganho na marcação a mercado, é importante falar para você, investidor, também, que existe uma possibilidade real de perda. Se você não sabia, renda fixa varia, e ela varia para cima, trazendo ganhos, como varia para baixo também, podendo gerar prejuízo. E é o que eu quero mostrar para você. Supondo também um caso extremo, no caso, ao invés de vender ali em novembro de 2019, se você tivesse comprado naquele topo, 1.569, esse título chegou ali em março de 2020, naquele grave problema que nós tivemos aí de saúde pública internacional, o título saiu de 1.569 para abaixo de R$ 1.000. Então veja aí que nesse caso, você teria perdido 37% em 4,5 meses. Vou repetir, quase 40% em menos de 5 meses. E mais do que isso, se você comprou nesse topo, é provável que até hoje você esteja aí com prejuízo, porque o preço ainda não retornou para esse patamar, ou você esteja aí amargando pouquíssimo lucro. Então veja que ele oscila tanto para cima muito fortemente quanto para baixo. E aí você já entende então a questão da marcação a mercado. Marcação a mercado, você compra com preço mais baixo e espera ele se valorizar, vendendo com ele mais para cima. E quais são os melhores momentos, então, para você comprar e depois vender esse título? Primeiro, vamos falar do momento de compra. Lembre-se, momento de comprar título público é quando nós temos um grande estresse político e econômico, seja nacional ou internacional. Porque quando acontece esse estresse, o mercado começa a cobrar taxas maiores. E taxas maiores significa para você maior possibilidade de ganho na marcação a mercado. Repara aqui, ó. No ano de 2018, e aí eu quero fazer um alerta para você, todo ano de eleição nós temos taxas estressando. Repara aí, no ano de 2018, então, elas chegaram aí quase a 6%. Lembrando que ele lançou a 5,25%. Então você verifica que poucos momentos ele ficou acima ou próximo de 6%. E aí se você compra no momento desse, você tem aí uma grande oportunidade de marcação a mercado. É importante você entender esses movimentos, então, de taxas. Veja que depois de 2018, a taxa caiu. Chegou lá em 2019 aí abaixo de 3. Só que depois, em 2020, com esse problema de saúde pública, olha aí no centro do seu vídeo como a taxa volta a disparar. Sai aí a pouco mais de 3% e seja quase a tocar em 5%. É uma linha reta. Veja como foi repentino aquela crise que nós tivemos aí em 2020. E aí você vê também no canto direito do seu vídeo. Aí, ó, mais uma vez um ano de eleição, julho de 2022, com a chamada PEC Kamikaze, como que as taxas que já vinham subindo também dão uma disparada a mais. Então você entende, momento melhor de compra, de você aportar realmente com vontade, é nesses momentos de estresse internacional ou momento de estresse nacional. Você está verificando aí que tem as duas situações, tanto interna quanto externa, causa então aí elevação repentina nas taxas. Mas se você já entendeu qual é o momento de compra, agora tem que ser o momento de venda. E momento de venda é aquele momento de calmaria, em que todo mundo está falando que está tranquilo, o mercado não tem qualquer tipo de estresse, o mundo continuar crescendo normalmente, enfim, sabe aquela tranquilidade geral? É esse momento para venda. Então verifica, se você tivesse comprado aí próximo de 6%, e vendesse aí, ó, nesse momento próximo de 3%, que foi aí em novembro de 2019, em que tanto a economia mundial estava muito boa, como aqui no Brasil, nós estávamos no melhor momento do governo Bolsonaro. Ou seja, todo mundo aí acreditando em imensas reformas e na expectativa do Brasil decolar.
esse sim era o momento para você vender. Lembre sempre do conselho de Warren Buffett. Compre ao som dos canhões, ou seja, quando se falar em guerra, quando se falar em qualquer momento de desespero, é o momento de comprar. E venda ao som dos violinos, quando estiver tudo tranquilo, a paz reinando. E assim você aprende como é que funciona a marcação a mercado. Veja que também, em 2020 tivemos um momento bom, a taxa subiu e depois você venderia esse título aí um pouco mais para frente. Veja que momentos existem e vão continuar existindo ao longo do período, porque esse é um título com um vencimento muito longo e quanto mais longo, mais tempo ele vai dar para marcação a mercado. Continuando aqui, eu quero trazer agora uma análise das taxas para você. Tanto das taxas desde o lançamento dele, que é 2017, quanto das taxas do ano de 2022, que foi um ano que elas dispararam. Vamos lá então. Falando de 2017 até outubro de 2022, o que nós temos aqui para você compreender? A menor taxa foi 2,89, como você já reparou lá. A média histórica, pegando esse período aí de pouco mais de 5 anos, foi de 4,73. Mas eu gosto de olhar muito é a mediana. A mediana é aquele valor que divide toda a sua amostra em dois períodos, um mais para baixo e um mais para cima. Então, 5,02 para baixo divide a mediana, então, nas taxas piores. E para cima, nas taxas melhores, então, aí, em termos de quartis. E aí, o que a gente pode verificar também é que o melhor quartil, ou seja, as 25% melhores taxas desse título ao longo de 5 anos, 2017 até 2022, estão a partir de 5,45. Então, 5,45 para cima, e aí no caso até 6,29, que foi a melhor taxa, olha, fica a dica aí para você. Fica atento a essa taxa, porque é uma excelente oportunidade para você avaliar a compra. Eu não estou indicando compra, estou trazendo somente informação para que você aprenda as referências e tenha sua própria análise. Se você já está gostando desse vídeo, dá aí um super like, porque ajuda e ajuda muito aqui o nosso canal. E para não dizer que eu falei então somente da taxa desde 2017, eu trago também 2022. E aí repara, se nesse período de 5 anos a menor taxa foi 2,89, se considerarmos somente em 2022, a menor taxa foi 5,24. Veja que as taxas subiram muito em 2022, porque a menor taxa aqui é quase o dobro da menor taxa que nós tivemos nesses últimos 5 anos. Quando olhamos a média histórica nesses 5 anos, 4,73. Olhando somente para 2022, 5,75. Veja que é um ponto percentual e faz muita diferença quando nós estamos olhando aí períodos longos. A mediana também, 5,74. Veja que no caso de 2022, tanto a média como a mediana estão ali muito próximos. E o melhor quartil. Se você quer então levantar o sarrafo e olhar taxas mais altas, olhe para esse quadro do lado direito, porque aqui o quartil está mais alto. Ou seja, as 25% melhores taxas em 2022 começam em 5,85 e vão também até 6,29, que inclusive foi em 2022 também. Então aí você já tem as duas referências, os últimos 5 anos ou então somente no ano de 2022, para que você entenda qual é a melhor estratégia de acordo aí com a sua análise. Para finalizar aqui, eu quero trazer para você qual seria a taxa do sonho. Sabe aquela taxa que você tem que ter ela na sua mente, porque bateu, você tem que estar preparado para aproveitá-la? Tá aí, ó, taxa acima de 6%. Em 2022, essa taxa ficou somente por uma semana, uma única semana, acima de 6%. Foi quando ela chegou a bater aí 6,29% na taxa de abertura. Então veja, taxa acima de 6% é a chamada taxa de sonho para esse tipo de investimento. Veja, estamos falando dos últimos 5 anos e meio de taxas. Acima de 6% é interessantíssimo. Resumo final aqui para você do IPCA 2045. Ponto número 1, é o título mais volátil do Tesouro Direto. Se você quer fortes emoções, com taxas variando, seja para cima ou para baixo, e isso impactando diretamente no preço do seu título, esse é o título. Só que tenha sangue frio, porque o preço pode subir muito rapidamente ou cair também. A variação é muito grande. Segunda questão, é um título que no longo prazo protege o seu recurso da inflação.
assim como o 2035, que eu já falei aqui para você e vou deixar o vídeo aqui no alto para você assistir. Por quê? Porque se você tiver hiperinflação, aí a proteção já não é garantida. Mas com inflação normal, falando de 5, 10, até uma inflação alta aí de 15%, o seu recurso está protegido. Terceiro ponto importante, taxa acima de 5,85, já dei a dica para você, hein? É para avaliar compra, considerando aí esse histórico que nós estamos vendo. Agora, se você quer saber o momento de venda, taxa abaixo de 4%, entra no pior quartil. Então grava essas referências para que você, quando for investir, saber mais ou menos o que você tem que fazer. E aí, para finalizar, só compre esse título se você tiver visão de longo prazo, porque não adianta comprar e querer ter ganho na marcação a mercado em curto prazo. Olha aí, pelo menos 3 anos para frente. Menos do que isso, eu nunca falo sobre esse título. E mais do que isso, você precisa ter sangue frio aí para comprar esse título, caso você não queira levar até o vencimento, porque as variações são grandes e elas podem assustar. Meus amigos, eu espero ter ajudado você aqui trazendo um vídeo detalhado do IPCA 2045 que você vinha solicitando. E é por isso que eu sempre digo, eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e fique de olho nas taxas e nos preços do IPCA 2045. Um abraço e até o próximo vídeo.